Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te damos graças por essa manhã abençoada pela palavra no nosso coração. Que o Senhor possa continuar falando conosco nessa manhã de uma forma especial. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a força contrária, toda sonolência, todo cansaço, toda distração. Que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Digam todos amém. Amém. Pode sentar. Maravilha. Irmãos, já está ok? Irmãos, nós estamos no mês da plenitude. O ladrão vem ensinando para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Deus quer nos dar vida abundante. Vida plena para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir a todos que se concentrem e que fiquem mais quietos possível, e qualquer coisa me distrai, rouba minha atenção e atrapalha meu raciocínio, e aí eu acabo prolongando. Eu quero ler o texto com vocês, para a gente começar a meditar. Êxodo capítulo 33, versículo 12. Êxodo 33, 12 até o 17. Nós vamos falar da plenitude espiritual. É quando a presença de Deus se torna suficiente. A presença de Deus seja suficiente. Irmãos, isso aqui é um desafio muito grande para todos nós. Nesses 34 anos que eu aceitei Jesus, eu percebi muita coisa que se contradiz. Muitos crentes são religiosos e até parecem bem intencionados, mas só fica nisso. Na hora que aperta, na hora que as coisas apertam, realmente, aí aparece realmente a identidade da pessoa. Isso eu já vi em vários níveis de liderança, em vários níveis de relacionamentos. Nesses 34 anos, eu tenho visto isso acontecer constantemente. E eu sempre fico vigiando a mim. Por quê? Paulo falou, aquele que pensa de pé, cuide para que não caia. Quer dizer, quando a gente pensa, porque a gente sempre percebe o quê? O erro no outro. Cris, aquela aguinha do vovô, que não tem aquela voz de 25 anos atrás mais, a ajudar aqui. Irmãos, a gente sempre pensa que o erro está no outro. A gente sempre percebe o erro do outro. É mais fácil a gente ver o erro do outro do que o da gente. Mas normalmente a gente vê no outro o que falta em nós. Tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. E pensando nisso, quando eu vejo algo, eu penso, e eu? Como que eu sou nessa situação? E eu? Como eu me comporto em uma situação parecida? E assim eu vou desenvolvendo a minha fé. Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não faça subir este lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Irmãos, interessante de compreender o que acontece aqui, porque Moisés vai orar no monte, fica lá 40 dias e 40 noites, e o povo faz o bezerro de ouro. É nessa situação que acontece esse diálogo. Por quê? Porque Deus queria acabar com tudo.
Moisés intercedeu pelo povo. E aí nós percebemos o quê? Vivemos uma geração que aprendeu a medir a plenitude pelo que possui. Se tem dinheiro, está pleno. Se tem casa, está pleno. Se tem saúde, está pleno. Se está bonito, está pleno. Se está alegre, está pleno. Mas a Bíblia apresenta uma outra forma de ver. Plenitude não é ter tudo o que queremos. Plenitude é descobrir que Deus é suficiente, mesmo quando ainda não temos tudo que desejamos. Nós vivemos, normalmente, né? Aquilo que Freud falou há muito tempo. Na ânsia de ter e no tédio de possuir. Todos nós vivemos isso em algum momento. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Ou seja, a gente quer muito uma coisa, mas quando tem, acabou. Agora eu vou pensar em outra coisa. Agora eu vou desejar outra coisa. Agora eu sinto falta de outra coisa. E isso vai fazendo com que a vida se movimente. Nós vivemos isso. Observa quando um casal de namorado, né? Por exemplo, quando um está namorando, quer namorar. E aí, começou a namorar, aí pensa em casar. Quando casa, pensa em ter filho, ou comprar casa, ou viajar, ou fazer isso, fazer aquilo. E aí esquece de valorizar, de alguma forma esquece de valorizar aquilo que conseguiu. Então nós vivemos o tempo todo assim, entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Depois que a gente tem, já viu como é que o adolescente, o jovem, ele quer ser uma pessoa adulta? E quando a gente se torna adulto, a gente pensa, meu Deus, é isso? Foi isso? É isso que eu sonhei tanto para ser adulto, para ter essa vida? De tanta responsabilidade, tanta cobrança, tanta coisa para preocupar. E a gente lembra que quando era adolescente, a gente não tinha essas preocupações. Há pessoas cercadas de conquistas e vazias por dentro. A gente precisa entender isso. Tem muita gente que tem o que nós queremos, mas não tem o que nós temos. Aqui a ideia não é que você, então agora, porque tem esse problema também, né? A pessoa fica estagnada. Ela aceita Jesus, ela para no tempo e não quer fazer mais nada. Também não é vida plena. Isso é uma vida acomodada. É uma pessoa que está pensando na eternidade e esquece de viver a vida terrena. Irmãos, a ideia de Deus não é você abandonar as coisas da terra para pensar só na eternidade. Se fosse isso, tu disse que você aceitou Jesus, ele te recolhia, pronto, você ia para a eternidade. Mas não, ele quer que a gente desfrute o melhor dessa terra. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Há pessoas que enfrentam o deserto, mas caminham em paz porque carregam a presença de Deus. Nós podemos viver várias situações. Paulo falou assim, eu sei ter fartura e sei estar em escassez. Eu sei passar por tantas coisas difíceis, estou parafraseando, no final ele falou assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, aprender a viver assim é um outro nível de maturidade. Eu fico pensando aquelas pessoas que, assim, eu já falei aqui várias vezes, né? A pessoa, ela só fica bem-humorada com as pessoas quando tá tudo bem com ela. Isso qualquer um faz, irmão. Mas nós temos que lembrar o seguinte, ninguém tem culpa pelos nossos problemas. A pessoa está chateada com alguma coisa, chega na igreja, chega no trabalho, chega na escola, mal-humorado com todo mundo. Eu conheço gente assim, brigou com a esposa, sai de cara fechada com os outros. Brigou com o marido, sai de cara fechada com os outros. Tá sem dinheiro, fica dando patada na gente. Mas se você não tem dinheiro, o problema é seu. Se você tá doente, o problema é seu. Ninguém tem culpa dos seus problemas. Você tem que se lembrar assim, todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo tem. Você pode até contar essa história triste, mas tem hora de contar a história triste e tem hora de se alegrar com a alegria dos outros. Tem gente que se você festejar alguma coisa, é como se você estivesse ofendendo ele porque ele não está no momento bom. Ema. Cada um com o seu problema. Nós temos que aprender. Por que a Bíblia diz? Sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Na mesma hora que tem gente sorrindo, tem gente chorando. Aqui hoje de manhã, se eu perguntar, vão ter algumas pessoas que estão radiantes, que estão num momento maravilhoso. E outros estão vivendo um processo de luto.
porque perdeu alguém querido, ou porque perdeu o emprego, ou porque perdeu dinheiro, ou porque está enfermo, ou porque conhece alguém que está doente, ou está preocupado com uma dívida, está preocupado com o que vai pagar amanhã. É uma série de coisas. E outros estão alegres porque vai casar, ou porque acabou de descobrir que está grávido, acabou de ser pedido em casamento, acabou de arrumar um namorado ou uma namorada, acabou de descobrir alguma coisa bacana, conseguiu uma oportunidade nova, ganhou algum dinheiro, teve uma boa notícia, seja lá qual for. Todo mundo aqui, alguns têm motivo para celebrar, outros têm motivo para chorar. E fazer o quê? É a nossa vida. Hoje você está rindo, amanhã você pode estar chorando. Hoje você está chorando, amanhã você pode estar rindo. Isso vai acontecer com a gente no decorrer da nossa vida. O que não pode mudar? A presença de Deus. Porque isso aí, a pessoa que vive de acordo com as circunstâncias, ela vai ficar frustrada. Porque, irmãos, a gente vive muitos momentos difíceis na vida da gente. Por isso, o que nós queremos falar? Do que sustenta a nossa plenitude. O que sustenta a nossa vida feliz antes da plenitude, né, na família, antes da plenitude na alma, da plenitude financeira, da plenitude de propósito, a plenitude espiritual. É ser espiritual além de ser religioso. Irmãos, é lamentável. É lamentável as pessoas que trocam de religião ou trocam de denominação, mas não troca a velha vida para ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tem gente que não tem essa experiência. Por isso que quando Nicodemos procura Jesus, ele falou: Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele falou: não. Jesus falou assim: o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Você precisa ter uma outra mentalidade, uma outra forma de ver. Aí eu falei que isso é uma passada. A pessoa não aceita ser tratada. Ela chega aqui na igreja, eu falo não só na nossa igreja, de forma geral. Ela chega na presença de Deus, é colocada uma proposta para ela, mas ela fala assim: eu sou assim. Então, se você é assim e não aceita mudar, não adianta. Por isso Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você já declarou que é assim, você tem o síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, nada vai te mudar. Irmãos, Carl Rogers disse assim: quando eu aceito quem eu sou, aí eu mudo. Eu acrescento nessa frase o seguinte: eu mudo, se eu quiser. Porque assim, o se eu quiser, tem coisa que você vai reconhecer que você é e você vê que precisa mudar. Tem coisa que você vai reconhecer que você é e vai estar ok, não quero mudar. É uma decisão sua, somente sua. Mas você tem que arcar com essa, você tem que se responsabilizar por essa decisão de mudar ou não. O que precisa ser mudado na nossa vida? Aí vai depender de cada um. Examine-se, pois, né? Domingo que vem nós vamos falar desse versículo, né? Com certeza a gente vai falar. Examine-se, pois, a pessoa a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Quando Deus fala que não vai mais com eles porque eles pecaram, pois eles falam: não, se o senhor não vai, eu também não quero ir. O que adianta Canaã ser o senhor? O que adianta? Gente, tem muita gente com muito mais dinheiro do que né, a maioria de nós, ou todos nós, não sei, e talvez não tenha uma vida tão plena como a nossa. A gente imagina que a pessoa tem muito dinheiro e ela está muito bem, mas isso não quer dizer muita coisa. Se você for conhecer a pessoa de perto, você vê que ela está passando um sofrimento terrível e que você não tem. Talvez ela tem fama e você está anônimo, e você gostaria de ser famoso. Fama é uma coisa que eu nunca me chamou a atenção, é ser famoso. Eu acho que a pessoa famosa sofre muito. Mas não estou julgando quem quer ser famoso, não. Se você quer, o problema é seu. Né? Mas tem gente famosa que sofre demais, está exposto demais. Irmãos, olha só, nós estamos na época de Copa do Mundo. Olha só, olha os jogadores da seleção, como que eles são bombardeados de todas as formas. Eles vão esmiuçando tudo, eles vão procurando tudo quanto é coisa, parente do jogador, ex-namorado do jogador, familiar do jogador, conhecido do jogador, só para infernizar a vida dos jogadores, irmão. Que povo terrível. E com a internet ficou fácil todo mundo falar o que quiser,
como se ninguém precisasse se responsabilizar. Eles são famosos, muitos ganham muito dinheiro, mas eles passam um sufoco terrível. E aí é bom lembrar, gente, essa conscientização sobre saúde mental, gente, já passou de hora dos crentes. Olha, há 40 anos atrás, a gente lutava para conscientizar os crentes a consultar cardiologista, ginecologista, urologista, hematologista, oftalmologista. Tudo do povo de crente era viver pela fé. Viver pela fé de uma maneira errada, de uma maneira irresponsável. Hoje não, hoje o pessoal já está bem consciente que a medicina está a nosso favor. Agora, a medicina ligada à saúde mental ainda é um problema. Tem muita gente pedindo libertação de problema mental. Pouca gente pede libertação de uma saúde física. Irmãos, tem questão de saúde física que pode ser de comportamento. Vou dar um exemplo aqui rápido. Quando a pessoa tem uma família que várias pessoas têm problema de hipertensão, né, pressão alta, você que é novo, que é jovem, você tem que ficar atento para não acionar aquele gatilho. Porque existe o que eles chamam de predisposição. Predisposição para pressão alta, para hipertensão. Tem gente que, eu não vou perguntar aqui não, mas garanto que tem gente aqui que começou a ter pressão alta com 20 e poucos anos. Todo mundo não, né? Muita gente sabe do caso. Aqui, ó, Neuza começou a usar medicamento para pressão, ela tinha uns 31, 32 anos, não sei. Acho que pouco depois que Israel nasceu. Ela não sabia, ela estava com uma dor terrível de cabeça, não sabia o que era. Um dia ela amanheceu com o rosto torto, deu paralisia facial. E aí, fomos procurar o médico, pressão alta, a gente nem sabia. Olha só, olha o que faz a falta de conhecimento. Mas ele já tinha predisposição, a mãe dela é hipertensa há muito tempo. Então, se você, na sua família tem gente hipertensa, você fica atento com o seu peso, com a sua circunferência abdominal, com o que você come. Quem tem pessoas com diabetes na família, tem que ficar atento com doce, com algum sinal, né, de diabetes, para não acionar aquele gatilho. A saúde mental é a mesma coisa. Se você está vendo muita gente com algum tipo de problema mental na sua família, você tem que ficar atento, porque esses problemas também são multifatoriais. O que é multifatorial? Tem um monte de coisa que acontece que leva a pessoa a um grau mais avançado de problemas mentais. Problema mental não quer dizer que a pessoa é doido, tá? A pessoa pode ser deprimida, a pessoa pode ter ansiedade, né, de um grau. A ansiedade é normal. Uma ansiedade muito acentuada é que é disfuncional. A gente precisa separar as coisas. Só que o crente tem essa mania. Saúde mental é falta de Deus. Gente, que bobagem, que besteira. Há 30 anos atrás, o pessoal orava para emagrecer. Gente, não tem como orar. Se a oração para emagrecer funcionasse, não tinha crente gordo. Não, tem que orar para conseguir controlar o apetite. Às vezes não é nem apetite, às vezes não é nem porque a pessoa come muito, ela come errado. Ela come o que não deve. Ela come na hora errada. Então, assim, é um monte de coisa que falta o quê? Conhecimento. O povo que se instruído porque falta conhecimento. Então, muitos jogadores de futebol tá colocando aí, tá dando seu depoimento sobre terapia. Tem uma psicóloga na seleção brasileira ajudando os jogadores nessa área. Tudo isso serve para conscientizar a nossa vida. Gente, é tanta coisa que acontece, tá ligado ao nosso emocional, que a pessoa não faz ideia. Mas voltando aqui, a plenitude de Deus é essa sabedoria, essa presença de Deus na nossa vida que nos faz discernir as coisas. É a gente não ficar religioso, não ficar fanático. Tem gente que é muito radical com tudo. Olha como é que foi essa semana com os crentes
discutindo na internet. Muda o horário do culto, não muda o horário do culto. Quem for no culto é de Deus, porque não liga para a seleção. Quem deixar no culto para ir na seleção brasileira está desviado, é frio na fé, não pode trocar o culto, não logo. Gente, cada um com sua vida, não é mais fácil. Eu passei o culto hoje para 7h30 da noite. Por quê? Para a pessoa vir tranquilo. Mesmo que ele não liga tanto para jogo, talvez tenha algum parente, talvez tenha alguém na casa dele, então vem tranquilo, 7h30, até 9 horas a gente vai terminar o culto normalmente. Não vai atrasar o culto. Mas se alguém não fica sabendo chegar às 7 horas, não tem problema não. Quantas vezes a pessoa chega atrasada e não morre? Se ela chegar adiantada também, não vai morrer não. Então, agora quem vem no culto de manhã para poder assistir o jogo tranquilo, tá tudo bem. Tem gente que vem no culto agora de manhã e nem vai assistir o jogo, nem quer nem saber de jogo. Tá tudo bem também. Tem gente que é assim, não, eu não ligo para jogo, mas ligue para novela. Eu não ligo para novela nem para jogo, mas ligue para filme, mas ligue para Instagram, para WhatsApp, ligue para outras coisas. Irmãos, cada um tem que olhar a sua própria vida. Paulo falou assim, antes eu subjugo o meu corpo. Eu acho isso poderoso. Antes eu subjugo o meu corpo. As pessoas querem subjugar o corpo do outro, o comportamento do outro, a cabeça do outro, as escolhas do outro. O outro é da conta dele. Cuidar da nossa vida já é difícil demais. Imagina se for cuidar da vida do outro. Aí Deus falou assim, ó, vocês vão, mas eu não vou não. Eu vou dar a vocês o que vocês querem, mas eu não vou não. Moisés falou, não, negativo. Não nos faça ir. Se o senhor não for, eu também não quero ir. É nesse ponto que eu quero basear o que eu vou falar agora. Por quê? Claro que nós temos nossas necessidades. Claro que nós temos nossos projetos, os nossos sonhos. Mas pensa bem, tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos, são coisas que vão passar. Irmãos, não se engane. Olha, você pode ter um projeto que for, mas uma hora ele termina. Como eu digo aqui, ó, um dos maiores bênçãos da vida da gente é o quê? É a nossa família. Mas em algum momento, essa família, você vai deixar essa família. Nós temos que deixar a família. Vai chegar o casamento até que a morte separe. Nós vamos morrendo, as pessoas vão ficando. Tudo passa. Agora, a eternidade é o principal. Mas também não pode olhar só para a eternidade e largar tudo aqui e não viver a vida abundante que Deus propõe para nós. É o equilíbrio. Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. A igreja do Evangelho Quadrangular sempre pregou moderação. Moderação. Tem gente que não se adapta à igreja quadrangular. Por quê? Ela precisa ser vigiada. Ela precisa dar satisfação a outras pessoas. Senão, ela não consegue viver na liberdade. Liberdade de roupa, liberdade de passear, liberdade de viajar, liberdade de comprar. Ela não tem liberdade para nada. Ela tem que ser vigiada, senão ela desvia. Nós não, o que nós aprendemos? A viver a nossa vida e deixar as pessoas viverem também. Ser compreensivos com as pessoas. Ah, pastor, mas eu não concordo com o que tal pessoa fez. Mas quem está pedindo você para concordar? Às vezes ninguém está perguntando a sua opinião, ninguém está perguntando a minha opinião, e a gente quer falar. Então, a maior bênção de Deus nunca foi a terra prometida, sempre foi a presença dele. O principal em nós é Deus dentro de nós. Então, primeira verdade, a presença vale mais que as promessas. A presença vale mais que a promessa. Então, a gente quer muita coisa, mas quando tiver essa muita coisa, a gente vai querer outra. Sem Deus, essa coisa que a gente quer não vai valer muito. A gente pensa que se a gente tiver tal coisa, vai ficar pleno. Não fica, a gente nunca fica. Faz parte da natureza humana lidar com a falta. A gente vive sempre na falta. A gente, da criança, quer ser jovem quer ser adulto quer ficar adulto mais tempo, aí começa a envelhecer, quer voltar um pouco no tempo, né? Quer parecer ter uma idade inferior, parecer mais jovem. Você viu quantos filmes nós temos que a pessoa busca a eternidade?
né? Tem um filme aí que eu não vou lembrar o nome agora, da mulher, acho que é aquela que tem um espelho, espelho meu lá, como é que é? Espelho meu, Branca de Neve? Isso, Branca de Neve. Aí, ela quer ficar a mais bonita. Gente, imagina ser a pessoa mais bonita. Gente, beleza é uma coisa, assim, bom, como é que as pessoas não entendem que até hoje, gente, beleza é uma coisa muito relativa. Você vê uma pessoa que é bonita, pro outro ela é feia, pro outro ela é mais ou menos. É uma coisa incrível isso aí. Então, a pessoa quer ficar, viver essa vida, ela não quer morrer, ela não quer viver uma outra vida com Deus. Ela não crê na eternidade, ela quer viver nessa vida. Então, assim, são ilusões do ser humano. Então, tem várias histórias assim, filmes assim. Então, se Deus curasse qualquer enfermidade nossa, se Deus restaurasse casamentos, multiplicasse a finança, mas dissesse, a minha presença não estará com você, como seria isso? Claro que no primeiro momento, todo mundo ia falar assim, não, eu não aceito a religião, meu importante é a presença de Deus. Mas por que fica tão abatido quando está sem dinheiro? Por que fica tão estressado quando o casamento não vai bem? Por que fica tão decepcionado quando acontece alguma coisa com os filhos? Por que fica tão frustrado quando não consegue chegar aonde planejou chegar? Fez o planejamento, trabalhou, ralou, estudou e nada. Gente, tem projeto que alguns de nós oramos aqui, ó, estamos trabalhando há 10 anos, 20 anos, 30 anos. E nós parece que não vai chegar. A gente não tem certeza que vai chegar. A gente só acredita naquela promessa. Como é que vai ser? E se não chegar? Algumas pessoas da Bíblia não viu a promessa. Abraão foi chamado pai de multidões. Deus prometeu a Abraão a ser pai de multidões. E ele é pai de multidões. Mas ele não viu. Então tem promessa para nós que nós não vamos ver. Eu não gosto de falar isso não, que eu queria ver. Né? Mas eu vou ter que contentar. Só que eu não sei qual que eu vou ver e qual que eu não vou ver. Aí eu continuo na expectativa. Aí eu continuo lutando para ver. Por quê? Eu não sei qual delas. Então, Deus, agora, a gente buscar essa plenitude, buscar esse relacionamento, irmãos, que tudo que parece espiritual e às vezes não é. Tem muita coisa que parece espiritual, não é. A gente tem que tomar cuidado com tudo. Até na nossa vida com Deus, eu já falei aqui, ó. Jesus contou a história, 2 homens foram orar. Um chegou e falou assim, Deus. O fariseu falou assim, olhou para o templo e falou assim, Deus, muito obrigado. Eu não sou igual esse povo aí, ó. Eu jejuo 2 vezes por semana, sou dizimista, eu oro. Mas tem essa gentalha aí, ó. Nossa, Deus, é triste aguentar. Eu não sei como é que o senhor aguenta essa turma, porque eu não aguento. Quer dizer, tem Deus, tem eu e tem os outros. Jesus falou assim, vem um outro, um pecador. Ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, estou tentando todo jeito aqui, ó, ter uma vida com o Senhor, não estou conseguindo, tem misericórdia de mim. Jesus falou assim, esse segundo saiu justificado. Porque aquele outro, ele era bom demais. Às vezes nós nos sentimos assim, somos bons demais, frequentamos o culto regularmente, não ficamos faltando igual a certas pessoas. Olha, tem gente que falta, mas não somos dessa gentalha. Sou dizimista, tem gente que não é. Eu oro todo dia, tem gente que não ora. Eu leio a Bíblia todo dia, tem gente que não lê. Eu jejuo toda semana, tem gente que não jejua. Eu sou demais. E aí? Se tornou soberbo. Sua vida com Deus já foi pro beleléu. Você esqueceu tudo. Olha como é que é perigoso. Depois que você faz um tanto de coisa, ainda é perigoso você se perder orgulhoso da sua santidade. É igual aquela história do cara que ganhou um colar por ser o mais humilde. E aí ele usou o colar. Aí a medalha que ele ganhou já perdeu o sentido. Ele aceitou aquele título de ser o mais humilde. Deixou de ser o mais humilde. Tá vendo? O negócio é delicado. Tem gente que tem orgulho da espiritualidade. Deixou de ser espiritual. Ficou orgulhoso. Ficou soberbo.
Então, irmãos, é muito delicado essas coisas, a gente entender assim, é a gente praticar a cada dia, vigiar a nossa própria vida, vigiar e orar. Então, a presença de Deus vale mais do que promessa. Segunda verdade, a presença de Deus é o que nos diferencia. Irmãos, durante a história, as últimas décadas de história, o que diferenciava os crentes? A roupa, diferenciava o jeito de falar, diferenciava o jeito de andar. Eu já conheci muitos crentes que ficaram corcunda de tanto andar de cabeça baixa que não podia olhar ninguém na rua. Tudo é pecado, tudo é pecado. Porque se seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se seus olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. Então, para não olhar com olhar maligno, eu não olho para nada, eu olho para o chão. Conheço crente que ficou corcunda, eu conheço. E vocês também conhecem, talvez vocês não repararam que a pessoa está curvada, e é por isso. Ele é crente há muito tempo, ele aprendeu a olhar para o chão, principalmente os homens. Os homens que têm esse problema em olhar demais. E olha porque não deve. Mas você tem que aprender a se libertar desse olhar maligno. Então, a presença de Deus é o que nos diferencia. Tem um versículo que eu gosto de falar dele demais, 1 Pedro 3,15, diz assim: antes santificai a Cristo em vossos corações e estáis preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão de esperança que é em vós. Ou seja, ao invés de pregar o evangelho todo dia do jeito que muita gente prega, viver o evangelho, gente. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é mais educada, ela é mais sensível, ela é mais responsável. A palavra dela é o sim. Quando fala sim, não. O sim é sim. E o não é não. Aquela pessoa, né, que marca e não cumpre. Aquela pessoa que promete, mas não faz. Isso não provém de Deus. A pessoa precisa entender isso. É que o que diferencia a gente de Deus é a presença. Quando tem a presença de Deus, a nossa palavra é temperada com sal, diz a palavra de Deus. Não sai palavra de maldição. Não fica bisbilhotando a vida dos outros. Não fica conversando coisas que não edificam. Tem coisas que não edificam. Não quer dizer que você precisa ser tão assim violento, né? Ah, mas futebol não vai edificar. Não vai. Não vai mesmo, não. Mas você não vai ficar o dia inteiro falando de futebol. Ou fica. Então não tem problema você viver o entretenimento. Não tem nenhum problema isso, não. Entretenimento, futebol, novela, filme, seja o que for. Mas tudo com decência e ordem, com moderação. Porque nós vamos estar sempre nesse desafio de equilibrar as coisas. Não dá para você ser, a Bíblia fala, não ser 100%, totalmente santo, nem totalmente impuro. Porque não tem como. Então a gente precisa compreender assim, buscar um equilíbrio. Por quê? A identidade de Israel não era exército, não era riqueza, não era organização, era Deus caminhando com eles. Hoje não é diferente. O que distingue um cristão não é apenas o que ele conhece da Bíblia, é quem caminha com ele diariamente. A presença de Deus é a nossa identidade. Tem gente que eu já dei esse exemplo aqui, ó. A pessoa quer ter uma vida com Deus e ela acha assim, se ela decorar mais versículo, se ela fizer um curso de teologia, não é assim que funciona, irmão. Teve um irmão que falou assim: pastor, eu queria ir para o Instituto Bíblico para aprender mais a Bíblia. Eu falei aqui, é bacana, mas você não acha que está na hora de você resolver algumas questões de sua vida? E apontei algumas coisas para ele. Ele ficou chateado. Não foi para o Instituto. E saiu da igreja ainda. Ficou com raiva. Eu estava mostrando para ele o seguinte: não adianta aprender mais. Você tem que praticar o que você já sabe. Coisas básicas, irmãos. Coisas básicas. Como o perdão. Perdão é uma coisa básica. Ah, pastor, eu não consegui perdoar. Então você vai procurar ajuda para aprender o que é perdão. Mas não adianta você decorar a Bíblia.
que não vai substituir. Tem muita gente, por exemplo, que vai para o curso de psicologia, mas na verdade a pessoa precisa de terapia. Só que ela acha que se ela aprender sobre psicologia, ela vai resolver o problema dela. Aí lá a gente aprende que não é psicologia que precisava de terapia. É como uma pessoa que está passando alguma enfermidade física e ela vai fazer um curso de medicina. Não vai resolver. Ela vai aprender a matéria, mas não vai resolver. É preciso procurar um médico e ser medicada. Então, a pessoa na igreja, ela acha que se ela... Tanta gente aqui na igreja, pastor, não tem escola dominical. Por que os meninos têm escola dominical? Quando tinha, a pessoa não vinha. E está questionando que não tem escola dominical. Gente, nós não estamos precisando de escola dominical. Nós precisamos colocar em prática o que a gente já sabe. Por isso que Tiago falou assim: tornai praticando a palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Se não pratica o que já sabe, sabe mais para quê? É igual aquela história que tinha muito, né? Que era unção dobrada, igual Eliseu. Unção dobrada, unção dobrada. Unção dobrada para quê? Você não faz nada com a unção que você tem. A que você tem, você não faz nada com ela. Você vai ter o dobro de unção, vai não fazer nada também. Então, é muita gente que não faz nada com o que sabe, gostaria de saber mais. Terceira verdade: quando Deus se torna o suficiente, tudo encontra o seu lugar. Moisés não pede prosperidade, não pede vitória, não pede proteção, ele pede Deus. Quem encontra Deus descobre que tudo mais ocupa o lugar correto. As bênçãos deixam de ser um ídolo, o sucesso deixa de definir a identidade, as perdas deixam de destruir completamente a esperança, e a maior riqueza permanece. Quando a gente tem Deus plenamente na nossa vida, irmãos, nós aguentamos elaborar os reveses da vida. Gente, nós vamos passar muitos momentos difíceis nessa vida. Nós já passamos muitos deles. E vamos passar muito mais. Perdas de pessoas. E não tem como a gente não perder pessoas que a gente ama nessa vida. Não tem jeito. Só tem um jeito. Desde quando eu vim para cá, eu já falava isso, eu ensinava. Gente, cuide dos seus pais, cuide da sua família. E eu usava o meu exemplo. Meus pais estão lá idosos. Eu estou cuidando deles, fazendo o que eu posso. Já faltei no culto para levar meus pais para consultar. Porque eu falava, no culto alguém me substitui. No meu lugar de filho, ninguém me substitui, nem meus irmãos. Porque meus irmãos têm o lugar deles, não o meu lugar. Porque vai chegar um dia que meus pais vão partir. Talvez eu vá antes, a gente não sabe. Mas, pelo sim, pelo não, eu vou cuidar deles. E aconteceu o que aconteceu. Em 2011 meu pai faleceu, em 2015 minha mãe faleceu. É a vida que passa, irmãos. É assim, ó. Aí a pessoa vive, né? Como se não houvesse amanhã. Eu amo meu pai. E que disse a Fernanda Gazelle? Tem 20 anos que eu não converso. Como é que tem 20 anos que eu converso com seu pai? Você ama seu pai? Que amor é esse, gente? Gente, se você quiser entender, você que é filho, filhos e filhas, escuta aí, ó. Todo mundo é, né? Mas quem tem pai e mãe vivo, ou vô e vó, cuidador, uma tia, uma madrinha, alguém que desprendeu tanto amor para você. Olha, ame essa pessoa agora, gente. Depois não adianta ficar alisando a testa da pessoa lá. Não adianta, eu amo tanto. 10 anos que não via. 20 anos sem conversar. Não perdoa o que o pai e a mãe fez ou deixou de fazer. Então, tem que viver cada momento, porque vai chegar um dia de perder essa pessoa. Agora, para quem tem pai e mãe vivo, vou te ensinar de uma vez. Quem tem filho aqui, eu sabe muito bem. É só lembrar isso aqui, ó. Olha o amor que nós temos dos nossos filhos. Pensa no amor que você tem para os seus filhos. É esse amor que seus pais têm por você. E às vezes você esquece. É dramático o negócio, hein? Vou tentar falar sem chorar. Às vezes passa. Gente, com tanta tecnologia, não tem por que você ficar sem falar com seu pai e com sua mãe. Quantos pais já falaram comigo aqui nessa igreja? Estou falando de gente que convive com a gente todo dia aqui, ó. Pastor, meu filho não conversa comigo. Minha filha não conversa comigo. Irmãos, eu sei muito bem. A responsabilidade é dos adultos. Estabelecer relacionamento é papel dos adultos. Mas olha, talvez seu pai e sua mãe não conseguiram compreender isso.
não conseguiram expressar esse amor todo. Mas você agora consegue reverter. Eu já contei aqui, ó. O primeiro beijo que eu lembro que eu ganhei do meu pai, eu tinha 32 anos. 32, irmãos. Tem gente que nunca ganhou um beijo do pai. Já pensou? Eu lembro que eu beijei meu pai, ele falou assim, é isso que você quer, né? Então, toma. Me beijou também? Também é isso que eu queria. Eu tinha 32 anos na época. Já pensou o que é isso? Com os meus anos. Desde a barriga de Neuza, que Neuza falou, tô grávida, eu já comecei a beijar. O beijo já começa ali. E beijo, e liso barriga, igual eu gosto de fazer com as meninas grávidas aqui, que eu tenho mais intimidade. Que pra mim é como se fosse meu neto mesmo. Hoje mesmo, Fernandinho, eu beijei o Raul e gritou Cruzeiro. Esse aí é Cruzeirão, filho. Raul é Cruzeirão. Tá? Outro dia mexeu, filho. Gostou do bobô. Bons, e pra mim, imagina, a Winnie era criança, o Winnie e a Fernandinha era criança quando estava nessa igreja. Pra mim é como se fossem meus filhos mesmo. Né? A gente não tem toda a ligação, todo contato como se fosse filho, mas é como se fosse. Então o Raul, o Arthur, é como se fossem meus netos. Então a gente precisa cuidar das crianças, beijar as crianças, falar com as crianças, fazer com que as crianças se sintam amadas. Toda demanda de amor. Nós precisamos, nós seres humanos, nós precisamos disso, nos sentir amado, acolhido, aceito, bem-quisto na família. Só que às vezes você não teve uma infância assim. Talvez seu pai não soube fazer. O meu pai não soube fazer isso. Minha mãe, com toda a ênfase que ela dava para beijar, dava para bater também. Se ela precisava de bater, ela dava tapa na orelha, sem dó. Xingava, brigava, não tem nada de ficar de mal de pai e mãe. Aí eu ensinei meus meninos também, me abraçar e me beijar, com raiva, chorando, frustrado, decepcionado. Eu não vou mudar de ideia, mas o meu amor também não mudou. Né? Te amo demais. Quando você for pai ou mãe, né, no caso do Fernando, vocês vão ser muito melhor que eu, que sou ignorante, não sei nada, nasci na roça, não estudei direito, mas você vai ser muito melhor do que eu. Quem sou eu? Aí outro dia eu falei coisa assim, como é que está o desafio de ser um pai melhor, uma mãe melhor? Não sei onde são os desafios. Coisa da minha cabeça. Os diálogos que eu tenho comigo mesmo. Porque eu acho isso. Eu acho que o pai e mãe, irmão, você tem que se desafiar. Ser melhor do que os seus pais. Você tem mais informação que os seus pais. Você tem mais condição do que os seus pais. Imagina meu pai com 14 meninos, irmão. Vai ter tempo de abraçar menino? Ele tem que trabalhar, ué. Ele tem que encher o bucho desses meninos. Quando eu nasci, eu tinha 2 irmãos que moravam em São Paulo, minhas 2 irmãs estavam casadas, 4. Nós somos 14. Imagina. Quer dizer que sobrou eu, mais um tanto, né? Mas meu pai e minha mãe dentro de casa e minha tia, que morava quando eu era criança, ela já estava lá. Então eu acho que ela já estava lá quando eu nasci. Já pensou, você chegar em casa e ver 10, 12 pessoas assim, e você é o responsável? Não, é misericórdia. Porque imagina, um pai de família, você chega em casa e vê 2, 3 meninos, você pensa, ó, esse menino comeu 2, 3 vezes por dia, material escolar é para 2, 3, é roupa para 2, 3, se adoecer, meu Deus do céu, como é que vai ser? Hã? Mano, o iogurte é uma chupada 20 segundos, o iogurte vai embora, danoninho, e hoje em dia tem tanto de coisa gostosa aí na televisão, a gente não via, então a gente nem sabia que tinha coisa gostosa, né? Só tendo o que comer já estava bom para nós. Aí você olha assim, multiplica por 3, 4, 5, 10, meu Deus, eu sou um cara preocupado com a família, eu não tenho cabeça para ter, por isso que quando converti, Fernanda estava com 5 anos, eu falei, Neuza, vamos ficar só com Fernanda, né? Tá bom, senhor. Pensa bem, é muita coisa ainda. Agora clareou o nosso caminho. Olha o lado espiritual. O fim no mundo, nesse mundo doido. Aí passou um tempo, queria ter um filho. Falei, então vem cá, minha filha, vou realizar seu desejo. Que eu sou bruto, eu sou nervoso. Aí, Dieguinho, pegou a visão, Dieguinho? Pegou a visão? Filho. É assim, Deus ficou ansioso, começou a ficar assim, não, tô demorando a engravidar. Falei, calma, filho, nós estamos treinando.
Calma, ninguém presta. Então, irmãos, imagina meu pai, que é tão de menino. Outro dia, uma pessoa falou assim: pastor, estou triste da vida porque eu gritei com a minha filha, uma mãe, né? Falei: filha, acalma o seu coração. Qualquer mãe, dificilmente você vai criar filho sem dar uns berros, sem jogar chinelo na cabeça do menino e ameaçar dar umas pauladas. Não dá para criar menino e ficar tranquilo, não, senhor. Um dia, Israel, com 10, 12 anos, começou a correr. Ele ia correr e corria com as mãos no chão, assim, igual cachorro. Ele correndo junto com os cachorros no quintal. Foi: Israel, para, não adiantava. Ó, sabe uma coisa? Eu vou matar esses cachorros, porque eu sou doido. Vou matar esse cachorro. Ele chegou na escola, contou pra professora. Aí a mãe de um colega veio falar comigo: não sei o quê, é melhor que matar cachorro, né? O que eu tenho com isso? Eu vou matar ela, que é mais chato que os cachorros. Menino tira a gente do sério, senhor. Você vai ser dever de casa, não quer fazer. Você vai tomar banho, ele vai tomar. Aí o outro quer namorar, você não quer deixar ele namorar. Nossa, eu falo de namoro, falo de genro de nora aqui, ó. O assunto ficar fácil de você lidar com ele. Eu não sou a favor de adolescente namorar, não. Mas se você não fala... Peraí. Se você não falar do assunto, você não consegue tratar daquele assunto. Gente, eu sei que a decisão é sua, a família é sua. Mas olha, um dos maiores erros dos pais é o seguinte, ó. Escolhe lá quem você vai namorar. Quando você decidir, se me apresenta. Gente, você é doido. Você é doido. Esse povo não sabe namorar, não, senhor. Você tem que ajudar o menino a escolher a namorada. Você tem que ajudar a menina a escolher a namorada. Mesmo assim, você corre o risco de errar junto com eles. E não dá para você prever o futuro. Porque as pessoas mudam no decorrer do tempo também. Mas tem coisa que é básico. Imagina, a menina tá lá, ela conheceu um cara na escola, no trabalho, e ela tá. Aí ela apaixona, vem, meu namorado. Aí, por poucos dias, os adultos, né, pai e mãe, percebem que o cara não trabalha. Gente, um homem que não trabalha, não presta, gente. Ele pode ser bonito, ele pode ser cheiroso, ele pode ser carinhoso, ele pode ser romântico, mas se não trabalha, é uma coisa básica, não tem jeito. Como é que você vai convencer sua filha de despachar esse preguiçoso? Sabe o que ela fala assim? Eu trato dele, pai. Aí você infarta. Porque você sabe que ela vai lutar para tratar e vai sofrer fazendo isso e ele não vai valorizar. É de matar. Dentre todos, os três, né? Porque a gente morre também. Tem um Chico Doce lá, né? Tem um Chico Doce. Chico Doce é um porrete que tem em casa. Gente, é assim. O menino apaixona. O rapaz, vamos dar um exemplo guarda o seu exemplo aí. O menino apaixona. Aí vem para te mostrar. Aí é difícil eu dar algum exemplo aqui, mas eu não quero ofender as irmãs. Eu não quero falar nada que as irmãs fiquem chateadas. Mas tem coisa que você olha e fala: não dá, não pode. Não tem como você... Mas por quê? Porque não é compatível, gente. Tem que ser compatível. Tem assunto que você tem que ser tratado em grupo pequeno. Você saber falar dessas coisas. Mas olha só, quem tem filho, menino aí, ó, fica esperto. Wino, presta atenção. 2 noras, hein? Gente, você tem que saber. Tem que conversar. Tem que ser compatível. E com toda compatibilidade, depois que você olhar tudo, ainda não vai ser 100% do jeito que você gostaria. Por quê? Porque não é você que está casando. Você tem que aprender a conviver com genro e com nora. Você tem que aprender a conviver. É bravo, senhor. Você não fala assim: não, pai, o Leandro é lindo. Lindo. É bravo, né? Não, bacana é a Michele. Alexandre é lindo, mas não parece o Leandro. Os dois, eu confundo os dois. Qual exemplo você queria? Da menina que estava conversando com o não, isso passou na televisão, na internet. Só esses dias aí agora. O pai pegou a mensagem de celular da filha dele de 12 anos, conversando com o menino da idade dela, 12 anos. Esganou ela, matou a menina. São questões assim.
que pais e mães estão com dificuldade de tratar desse assunto e fiquem reprimindo. Olha só, seus filhos vão crescer, vão se tornar adolescentes, jovens e vão se casar. Tem pessoas, eu conheço pessoas que, pastor, graças a Deus, minha filha tem 25 anos, nem fala em namoro. Se eu fosse você, levava ela para o psicólogo hoje. Procurava o psicólogo hoje ainda, no domingo. Pagava a sessão cara, porque isso é grave. Pastor, meu filho tem 28 anos, nem fala em namorada. Corre com ele, depressa. Alguma coisa disfuncional tem. Não é normal, não é natural, não é da nossa natureza humana ter um comportamento desse. Agora, tem menino que com 10, 12 anos já passou o rodo em metade da cidade. Também está errado, né? Também está errado. Então corre com ele também. Eu não entendo certos pais. É que você pastor, tá certo. A vida no altar, está escutando isso há muito tempo. Então, a gente precisa saber isso. Mas voltando aqui, a questão da plenitude. Às vezes nós temos algumas situações, decepções com família, com amigos, com pai, com mãe, com marido, com esposa, com filhos, e a gente perde toda alegria em Deus. Por quê? Porque o foco estava na bênção, estava em Canaã, não estava na presença. Por isso que a presença de Deus é tão importante. Então, para recapitular aí, ó. Primeira verdade, a presença de Deus vale mais que a promessa. Segunda verdade, a presença de Deus é o que nos diferencia. Terceira verdade, quando Deus se torna o suficiente, tudo encontra o seu lugar. Então, talvez você tenha chegado aqui pedindo resposta hoje. Você veio buscando resposta. E o que Deus te oferece é o quê? A presença dele. E a presença dele é suficiente. Mesmo que você não concorde com isso agora, você vai compreendendo. Com o tempo você vai compreendendo. Talvez você esteja buscando um milagre. Mas Deus quer primeiro restaurar a comunhão entre você e ele. Porque antes de Deus mudar a circunstância, ele deseja mudar o nosso coração, a nossa mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, para a gente fechar o assunto. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, culto com entendimento é uma fé inteligente, que eu sempre falo aqui, é você entender os porquês de Deus. Por que Deus quer certas coisas de nós? Versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É a nossa mente que muda, o nosso entendimento que muda. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senão a gente sai falando que tudo é vontade de Deus, tudo é o que Deus quis, é o que Deus deu. Não é bem assim. Não é só isso. Então, a pergunta é: o que Deus está fazendo para mim e para você? Ele é suficiente para nós? Não quer dizer que você não vai chorar quando dói. Não quer dizer que você vai ficar desesperado em alguns momentos, mas você, depois que passar aqui a crise do desespero, você vai lembrar que Deus é suficiente na sua vida. Que as coisas a tempestade vai passar. Lembra de Mateus capítulo 7? Construir a casa sobre a rocha e não a casa sobre a areia. A nossa vida com Deus tem que ser sobre a rocha. Por que tem muita gente rodando de igreja em igreja, denominação em denominação? Por quê? Em busca de milagre, em busca de sinais. Se você pensar nisso, a pessoa que busca sinais, ela acha que é plenitude quando está tudo ok, tudo benção, está tudo bacana demais, então Deus está aqui. Quando acontece algum problema, Deus saiu daqui. Não, Deus não saiu daqui. Isso nos dá maturidade, nos dá desenvolvimento, nos dá crescimento. É depois de uma prova que vem a aprovação. Quando a presença de Deus se torna o suficiente, a ansiedade perde força, o medo perde autoridade, as circunstâncias deixam de governar o coração, e a verdadeira plenitude começa. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés falou: se a sua presença não for, não nos faça ir embora. A plenitude espiritual começa quando deixamos de buscar apenas a bênção de Deus e passamos a desejar, acima de tudo,
a presença dele. É Deus estar comigo. Qualquer que seja a circunstância. Por isso que Paulo falou, eu posso todas as coisas aqui que me fortalece. Por isso, irmão, você vê por aí, ó, o casamento acaba, a pessoa desvia. O filho morre, a pessoa desvia. A mãe adoece, o filho desvia. O pai não é curado de câncer, a pessoa desvia. O filho vai para as drogas, a pessoa desvia. Já vi tanta gente. Já falei com Deus, enquanto não salvar meu marido, eu não faço mais nada. E Deus fica com medo de você. Você vai ameaçar Deus agora. Tem gente assim. Porque a presença não é suficiente. Se a presença não é suficiente, nada vai ser suficiente. Porque aqui nós sempre vamos estar vivendo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Sempre vai ter um desejo, sempre vai ter uma falta, e nós temos que aprender a Deus ser suficiente na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar então? Vamos pedir a Deus que nos dê esse entendimento. Aqui não é uma palavra de convencimento. Não, quem te convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É Deus que nos convence. É Deus que entra no nosso coração, nos faz compreender as verdades dele. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças por esse momento de meditação da tua palavra. Que essa palavra entre no nosso coração, transforma a nossa vida para a glória do teu nome. Que essa manhã seja uma manhã de renovo, de restauração, de bênção, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te damos graças, hoje e sempre. Amém. Digam todos amém. Você pode aplaudir a Deus.